Olá, muito boa tarde, boa noite, bom dia também. Nós sabemos nossos amigos que estão lá na Nova Zelândia. Estamos de volta com a nossa live especial na segunda-feira, com o nosso amigo Jean Goldenbaum, que vai fazer uma análise sobre a perspectiva da queda de Donald Trump nas próximas eleições. Nós estamos todos a torcer por isso. Sejam todos bem-vindos, nos acompanhem, façam perguntas. Aproveitem também para seguir as nossas redes e lá no nosso canal no YouTube, que depois esse material, esse conteúdo vai estar lá, nas nossas páginas e grupos no Facebook, no Twitter e no Instagram, ok? Eu sou Cláudia Guibril, vamos estar agora a conversar com a nossa amiga Cristina, que está aqui conosco pela primeira vez, faz parte do nosso coletivo. Cristina, passo a bola para ti, tá bem? Bem-vinda. Acho que o teu micro não tá ligado. Oi, agora tá? Sim. Boa noite. Eu sou Cristina Biguetti, eu sou jornalista, vivo aqui em Braga, Portugal, jornalista há mais de 30 anos e estou tentando colaborar de alguma forma com o Coletivo Estrela, que eu acho que a gente tem uma missão muito importante aí para desenvolver, e estou aí hoje como observadora para poder ajudar a conduzir nas próximas oportunidades. Grande abraço a todos, estamos por aqui. Obrigada, Cris, muito bem-vinda. Antes de começarmos as apresentações oficialmente, passar a fala para o Jean, eu gostaria de citar uma frase do Brecht, que eu gosto muito, que ele diz assim: quando a hipocrisia começa a ser de péssima qualidade, é hora de começarmos a dizer a verdade. Essa frase vai de encontro com o que tem causado um incômodo essa semana no Brasil. Todo dia nós temos incômodos das notícias que nós recebemos do Brasil. Mas é curioso, porque eu acho que falar a verdade é o que nós precisamos no Brasil hoje. E eu quero falar a verdade a respeito de alguns dados que eu fui colher sobre a questão do estupro de vulneráveis no Brasil. Então, são 6 abortos por dia de meninas entre 10 a 14 anos que acontecem todo dia no Brasil, 6 abortos. Esses abortos acontecem porque essas meninas são vítimas de estupro, todos os dias. O Brasil registra 26 mil partos anuais de meninas até os 13 anos. 26 mil, anotem, porque isso é muito importante. É muito importante nós percebemos que uma menina de 10 anos deixou de ser vítima para ser completamente lixada em praça pública por fundamentalistas religiosos no Brasil. A hipocrisia reina, né? Então, é muito importante que nós tenhamos esses dados em mente. A cada hora, 4 meninas são estupradas no Brasil. A cada hora, 4 meninas são estupradas no Brasil. Isso acontece sempre. Não foi hoje, não é hoje, não foi essa semana, não foi a semana passada, todos os dias. Todos os dias. E os hipócritas se dão o trabalho de ir para a porta de um hospital, né, esbravejar o seu ódio, o seu veneno contra aquela família, contra aquela criança. Uma menina de 10 anos é uma criança. E o que ela deveria estar fazendo? Coisas de crianças, né? Brincando. Porque esse direito, essas pessoas, esses hipócritas, são os estupradores da sociedade. Eles querem matar o direito que essa criança tem de brincar, de ser criança. Então, é essa mensagem que eu gostaria de deixar, que nós temos que agora trazer à luz, né? Sair desse obscurantismo e trazer à luz dos dados, se é isso que essas pessoas precisam, para entenderem que nós estamos a retroceder no processo civilizatório no Brasil. Ok? Então, eu vou passar agora, perdão pelo meu desabafo, é que nós não somos cúmplices, eu quero deixar isso muito claro, que quando nós nos calamos, nós nos tornamos cúmplices desses assassinos da sociedade. Então, nós aqui, como Coletivo Estrela, queremos deixar registrado a nossa indignação. Agora eu vou passar a Marité, obrigada por me ouvirem, e tá contigo a bola, Marité. Obrigada.
Cláudia, a gente aqui, nós quatro, né, viemos tratar de um outro assunto extremamente importante, que vai analisar o governo Trump, Estados Unidos, o Jean representando toda a opinião dele, o conhecimento dele na política daquele país, mas veja, a doença lá, que ele vai provavelmente falar um pouco da sociedade americana hoje, se a gente olha a nossa aqui, com a sua indignação e a nossa, né, partilhada, o fato da gente expor e não ficar em silêncio nos coloca nessa situação de, às vezes, parecer que somos contra a vida. Nós não somos contra a vida, porque muitos desses crimes que estão sendo cometidos contra a menina é para defender uma vida. A gente só não consegue entender qual vida, né? Porque a gente esquece que a maior vítima é ela. Então, assim, estamos todos juntos nessa. A vítima nunca é culpada e, neste caso, a vítima é uma criança. Então, assim, a dor é partilhada também e eu espero que a justiça seja feita, né? Agora, vamos aqui apresentar o Jean, que é um super parceiro aqui do Estrela também. Ele é músico, educador, analista político e social. Ele é professor e pesquisador na Faculdade de Música de Hannover, na Alemanha. Jean fala da Alemanha. Ele é membro fundador do Observatório Judaico dos Direitos Humanos do Brasil e também do coletivo Judias e Judeus com Lula. Articulista do Brasil 247, além de outros veículos de comunicação. Seus principais campos de análise são Brasil, Alemanha, Israel e Estados Unidos. Então, Jean, por favor, fique à vontade. A tua apresentação foi longa e dava para falar mais sobre a tua experiência, com certeza. E fique à vontade para começar a conversa. E a gente já tem algumas perguntas que chegaram antes. Então, se você quiser primeiro dar um oi, aí a gente já começa te fazendo perguntas. Muito obrigado, Maritê, obrigado, Cláudia, obrigado, Cristina, pelo convite. É sempre um prazer estar com vocês. Bom, antes de começarmos nosso assunto, nossa pauta estipulada, eu também queria falar rapidamente desse episódio hediondo que aconteceu no Brasil e lembrar que tudo isso já é um problema que ocorre no Brasil há décadas, né, há séculos, na verdade, e ele se intensifica agora com a instalação do neonazifascismo no Brasil, né, o fundamentalismo religioso que caminha juntamente com a ultradireita e o neonazifascismo, logicamente agora se sente cada vez mais legítimo e mais à vontade para destilar todas as suas disrupções à democracia, à liberdade, aos direitos humanos. E o fazem sob o nome de Deus, o que é o ápice do absurdo, do errado, de tudo mais. Né? Lembrar que não bastasse toda a violência corporal, emocional que a vítima passou, ela passou por mais uma violência hoje, né? Quando aquela criminosa de nome Sarah Winter, né? Nem sei qual que é o nome real dela, só sei que Sarah Winter é um pseudônimo que ela adotou, que é o nome em homenagem a uma nazista, né? Uma espiã nazista inglesa. Afinal, ela é declaradamente uma nazista, né? Então, o que ela fez? Ela divulgou o nome da criança, né? E imagine as consequências disso. A criança agora vai ter que ficar sendo protegida, né? E a família da criança também e tudo mais. Então, foi mais uma violência à sua identidade, coloca em risco o seu futuro. E essa pessoa precisa ser realmente presa, né? Disseram que ela está com tornozeleira, não sei se é verdade, mas ela precisa ser presa porque ela é uma das pessoas mais perigosas que habitam o Brasil hoje. E para terminar com alguma positividade, esse terrível caso, né? Eu quero passar boas energias para a garota, para a criança,
que ela consiga refazer sua vida, tenha vida pela frente, né, que ela consiga se tornar uma grande embaixadora dos direitos das mulheres, né, a exemplo da Malala, por exemplo, que foi baleada na cabeça também aos 10, 12 anos de idade, se não me engano, que hoje é uma das mulheres mais importantes do mundo, né? E parabéns aos médicos que foram corajosos, né, e fizeram. Alguns hospitais negaram antes, a gente sabe disso, mas viva Pernambuco, viva as mulheres de Pernambuco que estiveram lá na frente do hospital protegendo, e é isso aí. Vamos valorizar os guerreiros que estão do lado da paz, do bem, do amor, contra o ódio, né? E a legalização do aborto já, porque a não legalização só traz morte, e é um atraso os países que não têm o aborto legalizado ainda. Bom, então essa a nossa introdução era necessária, estava entalado em todo mundo, né? Todo mundo precisava falar isso. Agora vamos lidar então do Trump. Eu estou aberto a todas as perguntas e eu acho que é um assunto importantíssimo, né? E como eu escrevi em um artigo lá no 247 no mês passado, estamos há alguns meses da eleição que vai mudar, vai definir, na verdade, o destino da humanidade para os próximos tempos. Jean, o nome dela é Sarah, o verdadeiro, né? Ela usa Sarah Winter, mas é Sarah Giromini, da tal criminosa que teve a coragem de colocar endereço, foto e nome da criança, só para complementar aí a tua fala. Jean, então, assim, considerando que você é uma analista, né, os principais campos de análise, Brasil, Israel, Estados Unidos e Alemanha, eu já vou começar aqui com uma pergunta para você. Por que os Estados Unidos fazem parte do teu objeto de estudo? E se você pode comentar o tamanho da importância desse país no mundo, e considerando também essa adoração, né, do presidente do nosso país e de parte do nosso país pela política do Trump, se você puder fazer um apanhado sobre isso. Essa pergunta é muito importante porque as pessoas me perguntam às vezes sobre por que eu estudo tanto os Estados Unidos e sou tão envolvido com a política norte-americana, né? Tanto quanto eu sou com a brasileira e com a alemã e com a israelense. E a resposta é muito simples, né? A gente não pode negar a realidade de que os Estados Unidos são o país que mais influenciam todos os outros países do mundo, né? Então, isso para o bem e para o mal, as coisas positivas e as negativas, né? E então, principalmente alguns países que são colonizados em termos de dependência financeira e até mesmo cultural em alguns pontos, como o Brasil, né, que é uma coisa terrível, sofrem uma influência enorme e imediata de tudo que acontece lá, né? A gente vê isso. Eu tenho a teoria de que se o Trump não estivesse no poder, o Bolsonaro não teria sido eleito no Brasil, tá? Eu acho que a eleição dele dependeu demais da máquina eleitoral estruturada por Trump 2 anos antes, né? Então, quando aconteceu toda a indústria das fake news, algo novo para o mundo ter esse tipo de fake news pela internet, né? As eleições passadas, em 2012, ainda os veículos mais atuantes, as principais formas de comunicação ainda eram as televisões, né? Então, o povo e os candidatos de ambos os lados sabiam como lidar com isso. E aí, nesse ínterim, a internet explode, a gente vê um fenômeno que a gente não acreditou que a gente veria tão rápido, que é
a internet se tornar maior do que a televisão, do que as televisões, né? Imagine, chegar num ponto em que o YouTube é mais poderoso que a CNN, que a Fox e tudo mais. E aí, logicamente, CNN e Fox, etc. e tal, começam a se utilizar do YouTube porque elas precisam disso, né? E nessa história, as negatividades se impuseram muito mais do que as positividades e nasceu essa indústria de fake news que foi incontrolável nos Estados Unidos e 2 anos depois foi otimizada no Brasil, né? No Brasil eu acompanhei de perto as 2 eleições e no Brasil foi pior ainda, foi mais bizarro ainda, né? Inclusive a participação do WhatsApp foi no Brasil muito maior do que nos Estados Unidos, né? E a gente sabe que o Bolsonaro venceu as eleições baseado em 2 coisas: prendendo o inimigo, né, que é o ápice do golpe eleitoral, né? A gente sabe o poder eleitoral que o Lula tinha e ainda tem, e se baseando em mentiras, né, que é o golpe antigo de toda a extrema-direita, passando por Hitler e Trump e tudo mais, né? Então, assim, é inevitável que a gente fale dos Estados Unidos e eu tenho certeza que é essencial que o Trump perca as eleições agora para que haja um enfraquecimento da ultradireita no mundo inteiro e, sobretudo, no Brasil. Se ele perder, imediatamente a gente vai ver um enfraquecimento das relações entre Brasil e Estados Unidos. Né? A Casa Branca não vai atentar dessa maneira como atentou até agora para o Brasil, né? E agora, se ele vencer o segundo termo dele, né, o segundo mandato dele, ele terá mais poder e menos escrúpulos, tá? Então, eu acredito que vai ser menos controlável ainda. Por isso, agora, faltam menos de 3 meses, é hora de todo o mundo, não somente os norte-americanos, todo o mundo fazer campanha contra o Trump, né? Todos que são contra a extrema-direita, e seguirmos em frente, frisando que os americanos precisam ir às urnas, porque esse é um dos segredos para o sucesso dos democratas. Historicamente, isso é muito claro. Se os democratas vão em peso à urna, eles têm vantagem. Se eles não vão, né, lembrando para o ouvinte que possa não saber, talvez, nos Estados Unidos, como a maioria dos países do mundo, o voto não é obrigatório, como é no Brasil. Então, cerca de metade das pessoas vota, às vezes, né? E isso acaba não expressando a opinião do povo como um todo, né? Fora a questão dos colégios eleitorais, que eu posso falar mais para frente. Eu vou passar para vocês, porque eu já estou falando demais. Eu vi que a Cláudia entrou, mas só para perguntar uma coisa. Com a pandemia, as pessoas vão votar, né? Uma coisa é fazer campanha para elas votarem, e já é histórico que, por não ser obrigatório, metade não vota, como você falou, né? É um dado. Mas e agora? Piora? Fica melhor? Eu acho que sim, infelizmente, é muito grave essa questão da pandemia. Bom, o Trump, esse tipo de líder, né, o Trump, o Netanyahu, o Bolsonaro, eles nunca vão pensar no humano, no povo, né? Eles vão pensar sempre em que proveito que eles podem tirar de uma situação calamitosa como essa, que proveito para si mesmo eles podem tirar, né? Então, foi o que o Netanyahu fez em Israel, e o Bolsonaro faz a maneira dele, mas também é esse o único interesse dele, e o Trump está tentando, de todas as maneiras, utilizar essa questão também ao seu favor. Ele já sinalizou até mesmo a possibilidade de adiamento das eleições, o que seria, assim, é muito complicado, é uma faca de 2 gumes mesmo, porque, vejam, por um lado, ele é completamente anti-ciência, que nem o Bolsonaro, né? Então ele foi contra a Organização Mundial da Saúde e tudo mais. Só pensando nos negócios e não no humano, não na vida. Tanto é que o Brasil e os Estados Unidos são os 2 piores países do mundo na pandemia, sabemos.
Agora que se aproxima das eleições, ele veio com um papo do tipo, mas o mais seguro é adiar as eleições, porque é a Organização Mundial de Saúde, blá, 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 blá. Logicamente porque ele tem interesse, se adia as eleições, seria uma tragédia para a democracia. Um cara que é para ficar 4 anos, agora vai ficando, porque as pessoas não podem ir votar, é muito complicado. Né? Por outro lado, a gente tem que tomar muito cuidado em como fazer esses votos mesmo, porque os votos, uma aglomeração do tamanho que as votações geram, pode ser algo mais catastrófico do que já foi até agora. Isso para qualquer país, para o Brasil, para os Estados Unidos. No Brasil, a gente tem no mesmo mês as eleições também, né? Então, assim, é um beco sem saída, mas as eleições devem acontecer porque seria uma afronta muito grande à democracia, né, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. E nos Estados Unidos pior ainda, porque o presidente ficaria mais, isso seria muito grave. Então, o pessoal vai ter que votar de acordo com as normas sanitárias, máscara, distanciamento social e tudo mais. Vai ser um caos, mas vai ter que ser assim. Olá, sobre essa questão do voto, nos Estados Unidos você pode votar através dos Correios. Os Correios americanos é a entidade mais credível na América. Então, hoje, por exemplo, a equipe do Barack Obama começou uma grande campanha para que as pessoas comecem, inclusive, a votar. A votação ela é antecipada para quem vota pelo correio, e as pessoas podem enviar seus votos sem necessariamente ter que ir à região ou à área de voto, né? Então, acho que isso não vai ser um problema, e as eleições vão acontecer. A minha pergunta, Jean, é porque, como nós estamos falando para os nossos seguidores brasileiros, a maioria, muita gente não sabe como é o processo eleitoral americano. A questão do colégio eleitoral, né, que foi, nas últimas eleições, aconteceu foram umas eleições onde a Hillary ganhou nos votos populares e perdeu no colégio eleitoral. E isso causou um certo questionamento realmente se o processo eleitoral americano é um processo democrático, né? Ok, o sufrágio é indireto, o voto é indireto, porém, quem decide realmente na contagem do colegiado, que são 538 como que fala, delegados, né, que realmente decidem no final das contas. Eu queria que você explicasse um bocadinho, porque muita gente não sabe como é esse processo. Tá. Ótimo. Primeiro, vou comentar a questão dos Correios, tá? É o seguinte, existe de fato essa possibilidade de voto por correio, assim como existe aqui na Alemanha também. Eu, pessoalmente, sempre voto por correio aqui na Alemanha. É muito bom, muito fácil. Nos Estados Unidos é um pouquinho complicado. Para começar, a gente tem que lembrar que a gente tem que sempre estar atento para a questão da corrupção, ainda mais no governo Trump, né? Até que ponto o correio é realmente competente e seguro? É difícil saber, difícil afirmar. Essa eleição vai ser muito próxima, né? Os resultados serão muito próximos, provavelmente, e acho bastante complicado. Eu tenho um caso pessoal para contar para vocês, que é bastante desanimador em termos dessa questão de voto por correspondência. Eu conheço diversos norte-americanos aqui na Alemanha, com quem eu tenho bastante amizade e tudo mais. E nas últimas eleições, em 2016, ocorreu o seguinte, eles têm que receber sempre por correio as cédulas e depois eles mandam de volta, que nem nos Estados Unidos, só que internacionalmente, né? Bom, dessa vez não chegou aqui, não chegou a tempo, tá? Então eles não votaram, eles perderam a possibilidade de exercer seu direito de cidadão. E não chegou por quê?
Vai culpar quem? O governo, o correio norte-americano ou o correio alemão? A questão é a seguinte, é muito estranho isso, porque sempre chega, só nessas eleições que não chegaram, né? Não chegou a tempo. E as pesquisas mostram claramente que os estrangeiros, os americanos que moram fora do país, são, em sua vasta maioria, democratas. Tá? A gente está falando de 80%, alguma coisa assim. Inclusive, esses meus amigos todos certamente votariam na Hillary. Né? E aconteceu isso. Tá? E isso é muito, muito, muito grave. Quando eles me contaram isso em 2016, eu fiquei passado, porque você não pode tirar o direito de um cidadão exercer o seu direito eleitoral, nem se o cidadão estiver preso, certo? Até na cadeia a pessoa tem que ter o direito de votar, porque isso é democracia, não é mesmo? Então, sei lá, quantos milhares de pessoas não votaram porque o correio simplesmente não funcionou, ou sei lá o quê. Entendeu? Então, eu temo bastante essa história se as eleições desse ano ficarem dependendo de correio. Tá? Não sei o que pode acontecer. Sobre o colégio eleitoral. Bom, na minha opinião, os Estados Unidos não são uma democracia plena. São uma democracia, mas não são uma democracia plena. Democracia plena é uma pessoa, um voto, e esse voto faz um caminho para chegar finalmente na contagem absoluta dos votos e acabou. A maioria vence, acabou. Né? Nos Estados Unidos existe esse sistema de colégios eleitorais, que é um sistema muito antigo, um sistema que possui justificativas muito confusas para a sua existência. Existe um movimento muito grande nos Estados Unidos, tanto do lado de republicanos quanto do lado de democratas, que gostariam de abolir esse sistema. Eu sou totalmente a favor da abolição desse sistema, né? Já era antes da catástrofe que aconteceu em 2016, depois de 2016 mais ainda, né? Eu sou a favor. E porque esse sistema pode acabar revertendo os princípios da democracia, que é justamente o que Cláudia falou. Em 2016, a maioria votou em Hillary. Ponto. Ponto final. Acabou. Ela deveria ser presidente. Mas por causa das manobras dos colégios eleitorais, aquele que recebeu menos votos, ou seja, aquele que, segundo o princípio da democracia, agrada menos gente, foi eleito. Mais gente desagradada com essa pessoa ficou sem o seu candidato, né? Então, assim, as pessoas vão votar, os cidadãos vão votar, é muito complicado, eu vou só passar rapidamente. Os cidadãos vão votar e, conforme o tamanho e a população do estado, de cada um dos 50 estados norte-americanos, existe um contingente de delegados, e esses delegados, então, representam seus estados, e no final das contas é feita toda uma conta, uma transação matemática, e chega-se no resultado final, que normalmente, na maioria das vezes, não afeta a questão da maioria absoluta, mas às vezes afeta, como 2016. Os 6 maiores estados, ou seja, os estados mais relevantes, são a Califórnia, Texas, Nova York, Flórida, Illinois e Pensilvânia, nessa ordem, tá? É interessante que esses 6 estados, eles se dividem mais ou menos entre democratas e republicanos, né? Tirando a Flórida, que é um estado coringa, um estado que realmente a gente não sabe o que vai acontecer. Então, ele muitas vezes acaba sendo o estado que dá o voto de Minerva, né? Porque não dá para contar que ele seja um estado azul nem um estado vermelho, né? Ou seja, democrata ou republicano. Então, ele varia, né? Ele pendula, e muitas vezes ele acaba decidindo para que lado todas as eleições vão. Nem sempre,
mas nas últimas 7 eleições, 5 vezes onde a Flórida venceu o presidente. No exato momento, está bastante empatado na Flórida, eu fico de olho na Flórida todo dia, né, por causa disso. Está bastante empatado, com uma sutil vantagem para os democratas, para o Joe Biden. Jean, é interessante você falou agora dos swing states, né? Eu em 2016 eu vivia nos Estados Unidos, em Boston, e eu acompanhei muito o processo eleitoral, muito de próximo. Nós sabemos que nos últimos 2 meses, né, antes das eleições, que acontecem esse ano, no dia 3 de novembro, às vezes acontecem umas mudanças, principalmente nesses estados, porque as eleições dos Estados Unidos, elas são feitas estado a estado, né? O resultado é nacional, mas o que importa mesmo que vai, no final, contabilizar são as diferenças dos estados, e esses estados, os swing states, esses estados pêndulos que você se referiu, são importantíssimos. Mas uma coisa que eu fui ver, na questão do Biden, agora eu queria entrar mais, a minha pergunta é a seguinte, por que você acha que o Biden venceria o Donald Trump nas eleições? Bom, primeiro de tudo, o Biden é um dos candidatos mais fracos dos últimos tempos, na minha opinião, tá? Mais fraco que Hillary, inclusive, porque ele nem ao menos tem o apelo de ser mulher, que levava bastante gente para Hillary, né? Politicamente, eles são quase idênticos, né? Ele, no momento, é só uma atualização contemporânea dela, mas ele não tem o carisma que ela tem. Ou seja, ele é um dos candidatos mais fracos que existem. Mais uma vez, o Partido Democrata deu um tiro no pé, né? Um perfeito auto-boicote. Em 2016 fez isso ao boicotar o Bernie Sanders, alegando que ele não seria elegível contra o Trump. Perderam. E perderam em grande parte porque os norte-americanos progressistas se recusaram a votar na Hillary por causa desse tiro no pé que os democratas deram no Bernie, sendo que ele era, obviamente, o melhor candidato. 2020, a história se repete. Mais uma vez, ele era disparado o melhor candidato. O único cara que realmente poderia enfrentar o Trump de igual para igual, inclusive em debates, tudo mais, porque ele tem aquele cineasta que eu gosto bastante, o Michael Moore, né? E ele falou, para bater o Trump, para enfrentar o Trump, você precisa de um Street Fighter, né? E o Street Fighter é o Bernie, não é o Biden. E é verdade, o Bernie falando é inspirador. Pessoalmente, ele mudou minha vida, né? O Bernie Sanders. E o Biden, ele vive ainda na sombra do Obama, por ter sido o vice do Obama, mas é um cara atrapalhado, um cara que não tem posições firmes, né? Que não tem discurso firme, e eu estou esperando uma verdadeira carnificina verbal nos debates que virão, porque a gente sabe quão baixo o Donald Trump vai jogar. E eu não acredito que o Biden vai saber se defender. Dito tudo isso, as pesquisas, no momento, né, a menos de 3 meses das eleições, colocam Biden a mais ou menos 9 ou 10 pontos percentuais à frente do Trump. Por quê? Porque, embora ele seja fraquíssimo, o Biden, o Trump é indiscutivelmente um dos mais incompetentes presidentes de todos os tempos. Isso é visível até para muita gente que não necessariamente vota para os democratas, mas se recusa a votar no Trump, né? Então ele tem uma base de votos que caiu desde as eleições de 2016 e manteve-se onde está, que é mais ou menos 40%. E o Biden está entre 50%, um pouquinho mais que 50%, né? E aí você tem, logicamente, 8%, 10% de indecisos, pessoas que, sei lá, não sei se vão votar
não vou votar ou vão ainda escolher. Então, assim, comparando com o cenário com a Hillary, esse cenário do Biden está melhor, né? Então, eu acho que se não acontecer nenhuma catástrofe até lá, eu estou otimista que a gente consiga tirar o Trump, não pela competência do Biden, mas pela própria autodestruição do Trump, que se mostra um terrível presidente, até mesmo para o norte-americano, para muitos norte-americanos que não são envolvidos exatamente com política, mas que fazem aquele que nem no Brasil, aquele centro, né, que acaba fazendo diferença nas eleições. Jean, não sei se as minhas companheiras têm perguntas, eu vou continuar aqui. No dia 11 de agosto, agora, semana passada, foi anunciado a vice-candidata, a vice de Biden, né, a Kamala Harris. Você acha que isso foi uma cartada, assim, tirada da manga? Acho que pelo fato da Harris ser californiana, não é, ter sido uma das maiores promotoras públicas dos Estados Unidos, por ela ser mestiça, acha que isso também vai influenciar na campanha do Biden? Realmente, ela é muito combativa. Nós sabemos que ela tem um discurso muito forte, inclusive nos debates que houveram antes, né, na corrida eleitoral, no início da corrida eleitoral, ela ganhou, inclusive, do Biden. Bateu nele, inclusive. Então, a segunda coisa, eu acompanhei, fiz, inclusive, campanha para o Bernie, que é o nosso sempre preferido, amado. Eu conversava muito com jovens, né, naquela época, e o Bernie tinha talvez um fenômeno que aconteceu foi dele chamar a atenção do público jovem, porque o jovem americano não vota. Então, o Bernie tinha esse apelo, né, ele era muito apelativo aos jovens, e isso sempre foi uma grande esperança, realmente, para a América ter um presidente como o Bernie Sanders. Infelizmente, realmente, eu concordo que os democratas continuam a dar um tiro no pé. E isso que me assusta e que, às vezes, me faz pensar que o Trump tem qualquer coisa aí nas mangas que não sabemos. Nós entrou aqui a nossa Susan. Ela está em Boston também, nossa amiga de Boston, que é jornalista, que acho que também tem perguntas. Daqui a pouco eu ponho ela aqui para conversar com o Jean, tá bem? Jean, deixo contigo. Tá, então, bom, a Kamala Harris, olha, ela não era a minha principal escolha. Eu, logicamente, gostaria de alguém mais progressista, né? Não a Elizabeth Warren, porque eu acho que ela se comportou muito mal nas primárias, né, com o Bernie. Eu acho que ela não agiu legal e foi uma das responsáveis pela queda dele, em vez de ter pensado em um bloco progressista, né? Essa foi uma coisa. E fora que eu acho que era essencial colocar uma afro-americana na chapa mesmo, mas a minha opção seria ou a Karen Bass, da Califórnia, ou a Tammy Baldwin, de Wisconsin, alguém assim. Nunca a Susan Rice, nem a Gretchen Whitmer, e também não a Kamala Harris. Mas a Kamala Harris, ela tem um lado positivo, como você já falou, ela é muito combativa, ela sabe brigar, e o que eu gostaria é que ela, eu espero, que ela possa enfrentar o Trump representando o Biden, porque o Biden não vai saber enfrentar mesmo. Então, de repente, eles possam até vir a fazer um time de uma pessoa que sabe bater e outra pessoa que fica mais posando de classuda, que é o que o Biden faz, né? Talvez isso funcione. Em termos políticos, a Kamala Harris, ela, já que a gente falou de Biden e de Bernie, ela está no centro, está no meio dos dois, né? Ela tem posições, eu não considero ela progressista em si, porque falta alguns atributos, mas ela tem, de fato, alguns atributos que podem ser
considerados bastante progressistas, isso é essencial no momento. Então, toda a questão LGBT, questão do aborto, né, e a questão dos direitos civis como um todo, né. Por outro lado, ela tem um histórico como promotora questionável em alguns momentos, né. Ela aumentou muito o número de prisões, né, por motivos injustificáveis, como porte de drogas, coisas assim. Sabemos que é um dos grandes problemas sociais dos Estados Unidos. São milhões de presos jogados na prisão por motivos que não justificam esse enjaulamento, né, como muitas vezes posse de pequenas quantidades de maconha ou alguma coisa assim, e a pessoa às vezes fica lá esquecida, inclusive na prisão. Enfim, ela chegou a falar de uma reforma criminal, chegou a falar a respeito de olhar, de atentar para toda essa questão carcerária, mas por enquanto ela não fez o que ela poderia ter feito tendo a posição que tinha. Então essa é a minha crítica a ela. Mas, de modo geral, perto do que temos hoje na cúpula norte-americana, ela é um ganho. Eu vejo ela como um ganho, né? E eu espero que ela saiba brigar de fato. Ok, Jean, gostaria de dar as boas-vindas à nossa Suzane, está lá em Boston, e bem-vinda. Se tiver alguma pergunta, pode se apresentar também, Suzane, falar um pouco de como é que está esse clima aí eleitoral, 2 meses, não, um pouco mais de 2 meses das eleições, e o que tu sentes, daí a tua perspectiva a respeito disso. Oi, gente, boa tarde, que bom participar dessa live com vocês, finalmente conhecer o Jean, ver a Cláudia de novo, e falar sobre as eleições aqui, que a gente sempre fala com um receio de que essa polarização, esse monopólio entre os democratas e os republicanos, faz com que a gente não tenha muita opção. Então, é uma falsa eleição, no final das contas, porque a gente vota indiretamente, e eles são eleitos por um colégio eleitoral, é diferente, bem diferente de como a gente está acostumado em alguns países da Europa e no Brasil. Então, o que eu sei é que o Trump está acabado. E se ele está acabado, isso é bom, porque aí o Bolsonaro cai junto. Então, o que a gente espera é que as pessoas consigam votar, mesmo através do voto pelo correio, que eu acho que é o que vai acontecer por causa do Covid. E a grande luta é fazer com que o correio funcione, para os votos chegarem nos escritórios eleitorais a tempo. Ele está tentando tirar de todo modo toda a verba direcionada para os correios, que estão num caminho assim de ladeira abaixo para falência. E a gente quer que as pessoas possam votar. O voto não é obrigatório, mas eu voto aqui há 4 eleições. Eu me mudei para cá em 2000 e de lá para cá eu participei de 2 eleições, e que eu ainda votava pelos democratas, e 2 outras eleições agora, essa próxima, que nem sei se o meu voto vai contar, porque eu escrevo à mão o voto dos candidatos que eu tenho do Partido Socialista, dos trabalhadores. Eles não são contabilizados nos votos com os nomes na cédula, só os democratas e os republicanos é que normalmente contam com isso. Às vezes, em algum estado, vem algum partido verde, algum partido que conseguiu fazer com que eles tivessem eleitores suficientes para que o nome constasse. Então, essa que é a grande expectativa das próximas eleições, tirar os republicanos do páreo dos próximos 4 anos. Seja o Biden, que eu não acredito que seja o que os eleitores democratas queriam que estivesse acontecendo, mas que venha a Kamala junto com ele e fazendo com que os protestos das vidas negras importam sejam ouvidos por ela também. Tomara que ela faça valer toda a expectativa que estão depositando nela, e que esse passado que ela tem terrível na Califórnia, de votar pelo encarceramento, que é o que aqui em Boston, quando a gente tem, todo final de semana tem pelo menos um protesto, ou 2 ou 3, ainda sobre as vidas negras, uma das questões principais é sobre o encarceramento, que começou com os democratas, começou com Reagan, mas o Bill Clinton
ajudou muito a colocar os negros na cadeia. Então, a gente está indo para essas eleições agora tentando tirar o Trump e vendo se a gente consegue tirar o Bolsonaro junto. Muito legal, muito obrigada pelo teu testemunho, super importante, Suzane. E falando em Partido Verde, esses dias, os jovens aqui de casa, que estão mais ligados que eu, agora nas eleições americanas, me contaram de um candidato chamado Hoey, acho que é isso, Hopkins, uma coisa assim, não tenho certeza se é esse o nome dele, do Partido Verde, e parece que vai constar, não sei se é verdade isso, eu fui procurar saber melhor, mas não encontrei assim, muitas informações que eu achei que fossem credíveis, mas é interessante porque é uma pessoa desconhecida, pelo menos para mim, né, para nós que estamos aqui. O que tu fala sobre ele, Suzane? Conhece, já ouviu falar? Quais são os movimentos que ele participa? Eu não conheço. Normalmente, para sair com o nome na cédula, depende de cada estado. E é muito, muito caro. Então, normalmente, os partidos que tiveram o presidente na última eleição não precisam fazer toda essa estratégia de provar que existem eleitores suficientes para aprovar no candidato, para votar no candidato daquele partido. Então, normalmente, os democratas e os republicanos vão estar sempre nos últimos 150 anos em todas as campanhas com os nomes, com todos os eleitores do colégio eleitoral de cada um dos dois dentro dessas cédulas. Mas, por exemplo, como o meu voto é socialista, os candidatos das duas últimas eleições procuram estar dentro das campanhas, mas é quase impossível, porque o jogo todo eleitoral é fazer com que menos candidatos possível participem, para que as corporações que estão por trás das eleições dominem realmente o campo e coloquem na presidência quem eles realmente acham que vai dar mais lucro. Então, essa é a sensação que a gente tem, de que a gente não ouve muito falar, não existe esse tipo de momento eleitoral na televisão, como tem no Brasil, para você conhecer os candidatos. Então, se você, por exemplo, tem uma tendência aí pelo Partido Verde, você tem que fazer a sua procura, a sua investigação, praticamente sozinha. E a mesma coisa em relação aos outros partidos. Por exemplo, o Socialist Workers' Party, ele tinha uma presença muito grande na época dos anos 60 e 70, com todo aquele levante dos direitos civis, da dessegregação, do fim da guerra do Vietnã. E então, depois disso, eles foram perdendo espaço, e isso também já é uma outra história. Mas, enfim, para votar em qualquer um deles é uma sensação assim, de que você está votando mais contra o sistema do que a favor do candidato, porque a gente sabe que os números vão ser irrisórios. Mas é só uma sensação de dizer que democracia é isso, de acrescentar candidatos e ideias, e não só eleger os mesmos de sempre. Só que o que a Susan falou é exatamente isso, é tudo uma questão de corporações, e essa, inclusive, sempre foi a pauta principal do Bernie Sanders, que é tirar o dinheiro da política, que seria o essencial para que ocorresse uma democracia limpa, juntamente com a queda do sistema de colégios eleitorais. Susan, depois você entra, a gente falou bastante sobre isso na primeira metade, você vai gostar de ouvir todo o papo que foi falado sobre tudo isso, mas eu queria só colocar aqui a questão do Howie Hawkins. Eu acho que ele é um personagem interessante do Partido Verde, mas realmente ele não está na corrida para competir de fato. Ele é uma demonstração, ele é uma movimentação desafiadora do establishment, e a ideia seria, talvez, plantar alguma sementinha para alguma mudança em algum momento. Além do que, se ele começa a ganhar destaque no país como um todo, possivelmente ele consiga algumas colocações em comunidades locais, né? O Partido Verde não tem essa colocação, essa afirmação que possui em outros países, sobretudo aqui na Alemanha, que hoje é um partido que disputa a segunda posição de maior partido da Alemanha. Então, assim, eu acho que é justamente isso. As pessoas que estão conscientes sobre esses candidatos,
sobre todo esse sistema tem que, de alguma forma, alimentar isso, incitar para que a eleição, o processo eleitoral no futuro se alargue um pouquinho mais, né, e não fique nas mãos somente de um funil de dois candidatos que cada um mais para a direita, um mais para a esquerda, mas ambos são escravos das grandes corporações e do Wall Street, né? Então, assim, essa é a principal coisa. Agora, voltando para a realidade, né, como as coisas são mesmo, e o nosso sonho, o nosso objetivo principal, eu vou repetir aqui sobre o meu artigo que eu escrevi lá no 247, eu sugiro que leiam que o destino do mundo pode estar em jogo, né, em novembro desse ano. A gente precisa tirar o Trump de lá, porque o poder destrutivo dele no segundo termo será maior do que o primeiro, e os escrúpulos menores, né? Então, assim, essa é a meta, a função, não só dos norte-americanos, é a função de todo mundo que está lutando contra o neonazifascismo no planeta. Eu acho que a Cris tem uma pergunta. Pode fazer, Cris. Fica à vontade. Não sei se travou. Parece que travou, Olá, né? Cris. Acho que sim. Parece que não funciona. Oi, Cris. Olá. Voltamos. Pode fazer a tua pergunta. Voltou. Voltamos. Eu posso falar? Sim, pode falar. Jean, eu gostaria... Tá bem. Jean, eu gostaria que você discorresse um pouquinho mais sobre essa coisa do poder destrutivo do Trump, com essa perspectiva de eleição, que a gente não quer que aconteça, obviamente, né, com essa de reeleição dele, e aprofundasse um pouco mais sobre o que isso pode representar no planeta, que eu acredito que você tenha feito isso no seu artigo, mas acho que seria oportuno colocar um pouquinho aqui também. Sim, ótima pergunta. Claro, obrigado pela pergunta, Cristina. Olha, o que eu acho é o seguinte, logicamente a gente sabe que para o Trump passar as leis e tomar as medidas que ele quer no sistema norte-americano, ele precisa passar pelo Congresso e pelo Senado, né? E esse Congresso e o Senado, muitas vezes, ele pendula também, em termos de poder, entre democratas e republicanos. Foi na segunda metade do primeiro mandato do Trump que os democratas tomaram a casa, né? E isso foi uma grande trava, um grande breque nas ações do Trump. Porém, a gente não pode contar que isso ocorra, porque a história mostra que as variações são muito grandes. Então, se a gente contar com o acaso e, de repente, ele tem acesso tanto ao Senado e quanto à casa, né, dos deputados, né, a Câmara dos Deputados, seria em português, ele vai ter liberdade basicamente total para fazer o que quiser. E o plano dele, ao que tudo indica, é continuar estruturando a extrema-direita no mundo inteiro, né? Então, a gente vê já a ação sobre a América do Sul. Como eu falei no início da live, aqui o Bolsonaro é fruto disso. A gente vê as ações na Bolívia agora. Ele vai combater de todas as formas. Na União Europeia, ele entra como ele pode também. Eu repito, a influência não somente política, mas a influência ideológica dos Estados Unidos, né, é imensa no mundo. Então, se a gente tem aqui hoje uma Polônia que legitima o neonazismo, é impossível, seria loucura não fazer um paralelo com os movimentos neonazistas dos Estados Unidos e os vídeos e a propaganda que roda pela internet. Talvez os próprios americanos não saibam, o povo, né, o
governo sabe, mas o povo talvez não saiba o tamanho da influência em países, em todos os países, né? Então, qualquer coisa que acontece reflete imediatamente. A gente vê a União Europeia lutando aqui contra essa força da ultradireita, né? A Alemanha é o país que mais luta, né? E encabeça a União Europeia, mas a gente tem que lembrar que a gente tem forças aqui, como o Steve Bannon, que era o braço direito do Trump, até eles brigarem, né? Porque a gente sabe que bandido sempre briga com bandido, mas esse cara é o apóstolo maior da ideologia do nacionalismo branco, do ultraconservadorismo cristão, não é mesmo? Não é à toa que ele tem contato direto com a família Bolsonaro também. Então a gente precisa desmantelar esse núcleo que comanda, que instala o neonazifascismo nos países mais sujeitos a isso, né? E, inegavelmente, no alto da pirâmide, na cúpula desse núcleo, está os Estados Unidos, por causa do poderio político, econômico e ideológico. Tá? Então vai ser uma continuação do que ele começou, só que agora ele vai ter, se ele vence, ele vai ter 2 vitórias nas costas. Né? Ele vai provar para o mundo que ele conseguiu não somente ser eleito, ele conseguiu ser reeleito, né? E aí os planos continuarão, né? Já se fala a meia boca, já se fala na eleição dos filhos dele, de um dos filhos dele. É a mesma coisa que acontece no Brasil, né? A ideia, e a mesma coisa que acontece em Israel. Essa ideia de uma dinastia Trump, uma dinastia Bolsonaro, uma dinastia Netanyahu. Então, assim, ou a gente corta o mal pela raiz agora, ou os 4 anos que vêm serão muito incertos. Nefastos. Nós estamos mesmo a finalizar a nossa live. Fantástica. Acho que tem muito assunto sobre esse tema, não é, Jean, para dissecar. Podemos voltar aqui e falar desse tema que é importantíssimo, principalmente agora que vamos avançando nesse processo das eleições. Eu quero agradecer muitíssimo a tua presença, e você já faz parte aqui da nossa família do Coletivo Estrela, e também gostaria de anunciar que o Jean tem um convite para fazer aqui um boletim semanal sobre as principais notícias, né, as mais polêmicas, acho que realmente temos que pensar sobre, aqui através do nosso canal. Também anunciar, na quinta-feira vamos ter o Dr. Nelson Nizenbaum, nosso amigo, também falar aqui um assunto super interessante sobre a relação entre o coronavírus e o obscurantismo. Acho que vai dar panos para as mangas, estão todos convidados. E agradecer as minhas companheiras aqui de fé, senhoras de armas que lutam junto conosco todos os dias, a Cris, a TT, a Suzane sumiu aqui da nossa tela, mas está por aí. E vou passar a bola agora para vocês, Cris, para a despedida, tá bem? Terminamos com o Jean. Pode ser? Pode. Jean, muito obrigada, quero agradecer a todos, tive alguns probleminhas de entrar e sair aqui de conexão, mas já está tudo resolvido, então deu para acompanhar direitinho, e acho muito, muito, muito oportuno esse tema, e acho que a gente tem que abordar muitas vezes ainda, e fazer disso uma bandeira cada vez mais robusta, né, no mundo inteiro, né? Nós estamos todos na beira de um grande precipício com essa eleição norte-americana, estamos na beira de um precipício no Brasil, e temos que estar juntos e utilizando as nossas armas para reverter mesmo essa situação, não é? Então, e uma dessas armas são essas reuniões e essas conversas que a gente tem por aqui, e que nos fortalece e abastece a gente para continuar no nosso dia a dia. Obrigada, boa noite, um beijo para todos. A Marité ou a Suzane, se quiserem, podem despedir-se. Eu me despeço aqui de São vocês. Paulo, né? Agradeço o Jean, e fica uma sensação depois dessa conversa, Jean,
além das lutas que a gente já trava dentro do nosso país, não querendo uma reeleição lá em 22, né? Os gritos de hoje é para evitar que eles se perpetuem no poder. Aí você pensa nos filhos, essa coisa da dinastia, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. Espero que possamos todos nós, à nossa maneira, lutar para que isso não aconteça, que os próximos 3 meses aí sejam muito produtivos, numa campanha feroz contra o Trump também. Obrigada por tudo, meninas. Do Estrela, um beijo a todas. Foi um prazer estar aqui nessa live com vocês, a primeira live do Estrela que eu participo. Muito bom ouvir o Jean, já tinha visto o Jean escrevendo aqui e ali, mas ouvi-lo assim no tempo corrente é muito bom. E fortalece muito a gente, principalmente morando fora do Brasil e aqui dentro da barriga da besta, dentro da barriga do monstro, como é que você vê que realmente eles esfacelaram o processo democrático, eles deixam cada dia mais difícil para as pessoas exercerem o direito do voto. E quando você vai olhando lá para trás, quando é que tudo isso começou e como é que eles foram afunilando quem é que realmente dá a voz a quem vai ser eleito, são trapaceiros. Eles fingem que são, que não são, e querem mostrar para o mundo que eles também não são. Então, é bom a gente conversar sobre isso, explicar para as pessoas como é que esse processo da corrida presidencial americana, que parece até um concurso de Miss Brasil, né? Como acontece. Para a gente abrir mais os nossos próprios olhos e os olhos das pessoas que precisam entender democracia, e Estados Unidos e Brasil e a queda das dinastias. Tá legal. Bom, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E vamos conversando. Sempre tem assuntos. É necessário esse diálogo, porque a união faz a força. E o que a gente pode fazer agora é esse trabalho incessante de conscientização das pessoas, porque só através da conscientização pode existir a luta conjunta, e somente a ação popular pode nos tirar desse beco sem saída, que é o obscurantismo e a ascensão do neonazifascismo. Então vamos juntos e até a próxima. Um abraço. Obrigada, até a próxima. Quinta-feira voltamos com o Dr. Nelson Nizenbaum, um assunto muito, muito interessante também. Espero por vocês. Muito obrigada a todos. Até lá, até quinta-feira. Deus. Tchau. Tchau.